Convido, então, para fazer uso da palavra o coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, Leonardo Maggi. O MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, evidente, ele vai falar, mas é um movimento que surgiu a partir da realidade imposta a partir das grandes hidrelétricas e os grandes reservatórios de águas espalhados pelo país, e hoje acabam entrando no universo das discussões das barragens de rejeitos minerais, que acaba também criando uma outra classe de atingidos por barragens, como a gente presenciou nos fatos recentes. Leonardo, está com você a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Soninho da tarde, né? Essa hora é complicado. Essa hora, eu admito que prometo acompanhar naquele relógio lá, ser breve, para não fustigar o sono. O contrário, né? Fustigar o sono. Agradecer o convite, agradecer em nome do MAB a oportunidade de estar aqui, não só de falar, mas de poder ter participado da aula de hoje. Obrigado, Rogério, agradeço no teu nome à escola. Eu estava aqui justamente me penalizando de não ter tomado a liberdade de convidar outros companheiros do movimento para participar do debate de hoje. Espero manter o nível, né, do debate que foi até agora proporcionado aqui na escola. Eu vou fazer uma fala, tentar ser breve, apesar de ser bastante prolixo. Falar um pouco do MAB, dos atingidos, falar um pouco da Vale, que talvez seja aí o nosso como é que é, o malvado favorito, né, da vez, né? E falar um pouco algumas questões aqui propositivas para nós, que estamos num ambiente muito interessante para nós atingidos, que sempre brigamos por direito, né? O movimento dos atingidos por barragens é um movimento de luta por direitos, né? Só que eu preparei um slide, mas eu vou ter que ir lá naquele púlpito lá para passar eles. Então, o movimento dos atingidos por barragens, né? Primeiro, acho que primeiro tchan, né, da minha fala aqui, talvez para grande parte da população brasileira, atingido por barragem começou em Mariana, ou talvez em Cataguases, né? E agora ganhou uma força maior em Brumadinho. Isso que o Rogério traz no início, né, na apresentação, né, atingido por barragem, ele é resultado aí de uma série de maldades que acontece contra o povo já há muito tempo. Desde a primeira barragem, uma parcela importante da população brasileira perde com a construção de barragens. Hoje de manhã o desembargador usou um termo, né? Existem, quando definiu a corrupção, né, ele definiu como uma tentação que alguns têm de tomar o que é dos outros, né? Nós costumamos dizer que, então, vou usar aqui o termo que ele usou, né? A indústria da barragem tem uma tentação de tomar o que é dos outros e não devolver, né? Essa tentação de tomar o que é dos outros e não devolver produz uma mazela gigante em áreas onde se instalam barragens, né? Dados oficiais assim, pesquisados por nós a nível da organização da ONU, né, apontam que no Brasil mais ou menos 1.200.000 pessoas
tiveram que deixar suas casas, suas terras, seu trabalho para dar lugar à construção de barragens. Mais ou menos uns 70% nunca recebeu nada. E nós vamos explicar um pouco adiante por quê, né? Então, quem somos, né? Quem são os atingidos por barragens, né? É uma fração, eu costumo dizer assim, é uma fração do povo brasileiro que nunca foi incluída, né? Não foi incluída depois da abolição da escravidão, não foi incluída depois dos vários ciclos produtivos, ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil, foram sempre usados, né? E, infelizmente, quando vem a barragem, que é uma máquina moderna, né? Um equipamento novo, sofisticado, ele conserva nas suas práticas, na sua política, os mesmos instrumentos de exclusão que os outros ciclos econômicos produziram, né? Segundo a Agência Nacional de Águas, o Brasil tem aproximadamente 24 mil barragens. Esses são os primeiros relatórios feitos pela ANA, né, que apontam aí 24 mil barragens, ou seja, nós vivemos num país minado, né, completamente minado por esse tipo de equipamento. Nota que barragem para a Agência Nacional de Águas, né, são equipamentos, são barramentos com mais de 15 metros de altura. Quer dizer, tem muito mais barragens, né, se nós considerarmos aquelas menores, né, que 15 metros de altura, né? Então, esse é o atingido. Produto dessa maldade, então, nós nos organizamos no Brasil inteiro. Hoje o movimento é um movimento que existe no Brasil inteiro, em cerca de 20 estados do Brasil, e a nossa luta principal, como eu estava falando no início, é lutar por direito. Muitas vezes confundem nós que a gente é um movimento MAB, movimento anti-barragem. Não é isso. Fundamentalmente, nós não somos contra a barragem, nós somos contra a maldade da barragem. A maldade da barragem, né? Então, nós vamos ver que ao longo da história, essa muda a forma da exclusão, mas a matriz da maldade se conserva, né? E nós vamos ver no caso da Vale, que ela, vou fazer uma analogia aqui, a empresa que a Vale criou lá no Vale do Rio Doce, né? É uma maldade que se renova, né? Isso aqui é um exemplo, né, uma tragédia ambiental bem comum. Isso aqui não é Mariana nem Brumadinho, isso aqui é Altamira, no Pará, né? Então, quando a gente fala da Vale, pegar um caso da Vale, né, nós estamos falando dos atingidos, nós estamos falando daquela massa da população brasileira que nunca foi incluída efetivamente no processo de desenvolvimento, vamos dizer assim, do Brasil, nunca foi acolhida, né? Uma vez nós tínhamos um estudo, o maior índice de analfabetos no Rio Tocantins se localizavam justamente às margens do Rio Tocantins, né? Então esse é o povo atingido. Do outro lado a gente tem a Vale, né? A Vale, que é a segunda maior mineradora do mundo, né? Uma mineradora que, pela sua atividade econômica, sustenta aí uma parte importante do produto interno bruto, né? Tem uma força econômica, política extraordinária, né? Dizem aí as estimativas que mais ou menos 1/3 da bancada dos deputados tem financiamento direto, né? Financiamento direto da Vale. Então, de um lado nós temos os atingidos, do outro lado nós temos a Vale, né? A Vale, que depois da privatização se transformou num grande negócio mundial. Saibam aqui, né, o Pedro estava falando da capacidade que uma empresa tem que ter de lucro, né, para poder cumprir os seus compromissos. A Vale, nos últimos 10 anos, lucrou alguma coisa, distribuiu para os seus acionistas algo próximo de 50 bilhões de dólares. Foi o que a Vale distribuiu para os seus acionistas aí nos últimos 10 anos. Então, lucro não é necessariamente um limite, né, que essas grandes empresas como a Vale têm, né? E aí vamos ver aqui a quantidade de interesses, não só no Brasil, mas de todo o mundo, né? Aqui eu fiz um levantamento rápido, peguei lá do Banco de Informação de Geração da ANEEL, né, só as hidrelétricas que a Vale é proprietária, né? Vamos ver aqui, o MAB, nos seus 30 anos, nós já lutamos
não é novo nossos enfrentamentos com a Vale, né? Nesses 30 anos, em boa parte dessas hidrelétricas, nós já lutamos por direitos quando a Vale participou da construção dessas hidrelétricas. 2.500 megawatts, 1.500 megawatts, é mais ou menos aí uns 3, 4% da matriz hidrelétrica brasileira hoje é de propriedade da Vale, né? Então, esse é um lado da moeda, né? Essa grande empresa com todo esse poder. Nesse sentido também, nós temos aí, nessa luta por direitos, né, reforçado a necessidade de criar um reconhecimento sobre essas violações. Há uma dificuldade muito grande do Estado, como, vamos dizer assim, um agente de referência, né? O Estado, eu digo, das 3 esferas do Estado, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, de criar um ambiente aí de entendimento. Na maioria das vezes, o atingido não é nem reconhecido como atingido. Tem um relatório feito por muita pressão, ainda no governo Lula, depois de mais de 10 companheiros nossos terem sido presos na barragem de Campos Novos, nós conseguimos fazer com que o governo fizesse uma investigação em barragens no Brasil. Foram escolhidas 7 barragens, né? E foram constatados que pelo menos 16 direitos são violados em todas as barragens construídas no Brasil. Direito à informação, direito à participação, direito ao trabalho, direito à moradia adequada, né? Melhoria contínua das condições de vidas, a não reparação das vidas, das perdas. Tem um trecho do relatório que diz o seguinte: os estudos de casos permitiram concluir que o padrão vigente de implantação de barragens tem propiciado, de maneira recorrente, graves violações de direitos humanos, cujas as consequências acabam por acentuar as já graves desigualdades sociais. Aquele povo, porque a barragem, quando ela se rompe, ou quando ela é construída, ela atinge todo mundo, né? Mas aquela fração do povo que é atingida, que nunca teve nada, quando acontece uma barragem, seja por construção, seja quando ela rompe, perde o que tem, perde o que não tem. Essa é a realidade, não é isso que o relatório quer dizer, né? Então, a barragem, né, desde a sua construção, desde a sua concepção, ela é um mecanismo de exclusão do povo, né? Do ponto de vista do marco legal, também é importante a gente observar como é exclusivo o marco legal para a participação dos atingidos por barragens. O que é mais comum usar, eu estou aqui na casa dos juízes e advogados, né? Me permitam aqui alguma blasfêmia, né? Mas o que ampara o processo de indenização dos atingidos é fundado naquele decreto de 1941, ainda do saudoso Getúlio Vargas, né? Veja, o decreto ele garante direito aos proprietários, não aquela fração dos atingidos que é proprietária. A imensa maioria dos atingidos não são proprietários, não são povo que vivem na beira do rio, que moram ali, produto desse processo histórico de exclusão. O rio foi o que sobrou, né? Voltando aqui, quando vem a barragem, toma o que o povo levou sem repor. Não é uma obrigação legal repor. Tudo que a gente conquistou de reassentamentos foi com muita luta, foi com muita ocupação, foi com muito acampamento, foi embaixo da lona preta, foi convencer a empresa. Muitas vezes a gente só consegue convencer a empresa que é necessário fazer um reassentamento para os não proprietários, né, quando a gente consegue paralisar as obras de uma barragem, por exemplo, né? Depois de muito tempo, então, o presidente Lula assinou um decreto que nos deu o direito de sermos cadastrados
60 anos depois, né? Que eu falava um pouco aqui com a Gláucia, né, dessa experiência, né, que ao final das contas acabou que ainda nem foi efetivamente aplicado, mas conquistamos o direito de ser cadastrados, né, como atingidos. Acho que a grande avanço desse decreto é que estabelece, né, um conceito de atingido. E uma outra legislação importante que nos anima aqui no Rio de Janeiro, em especial falar aqui do nosso caso, né, o Rio de Janeiro tem vários locais, conflitos de barragem aqui no nosso entorno, inclusive da capital, a lei estadual aprovada em 2016, no âmbito da crise hídrica, da CPI da crise hídrica de 2015, que nós fizemos aqui, e também do próprio rompimento da barragem de Mariana, nós conseguimos aprovar uma lei bem avançada aqui no Estado, que define, né, caracteriza muito bem o que é uma barragem, a questão do desastre, que elege qualquer dano, né, qualquer dano classifica como desastre, e o atingido, né, num conceito bastante amplo de atingido, e dando evidência à participação dos atingidos em todo o processo, né? Claro que ainda é uma lei, apesar de muito avançada em relação aos outros estados, ainda é bastante precária, porque ainda não estabelece o direito e não estabelece o como, né? Ainda não existe uma estrutura de Estado que acolha os atingidos por barragens, né? Um pouco de Brumadinho, né? E aí, agora um pouco, quando a gente fala de Brumadinho também, aí necessariamente tem que falar de Mariana. Não sei como é que nós estamos com o nosso tempo, Rogério, eu vou tentar correr aqui, né? Mas para nós, atingidos por barragens, quando a gente fala de Brumadinho, quando a gente fala em especial de Mariana, né, a gente tem um profundo sentimento de impunidade, na nossa opinião, que orbita Mariana, né? Isso dá uma força muito grande para aquela empresa, aquele império, por exemplo, a Vale, mas não só a Vale, estou aqui usando a Vale como um exemplo, todas são assim, aconteceu com a Vale porque ela foi mais irresponsável, ela foi mais gananciosa, ela lutou mais pelo lucro que as outras, né? Mas todas têm o mesmo padrão de operação. E esse gráfico aqui é um print que eu fiz do Google sobre a Bolsa de Valores, sobre as ações da Vale, né? Ali mostra claramente, quando rompeu a barragem, teve uma queda bruta, né, ali em janeiro, né, desse ano, e logo em seguida ela começa a recuperar gradativamente, né, o seu valor de mercado. Veja o grau, né, de certeza de que nada vai acontecer, de que meus bens não serão bloqueados, como o Pedro falou aqui, né, porque a princípio todo esse dano que ela causou teria que tirar dos seus cofres para pagar. A certeza dos investidores que isso não vai acontecer permitiu que ela recuperasse o seu valor de mercado, né? Veja aqui, um outro debate muito grande que tem acontecido, com relação, vejam que a Vale, logo que rompeu a barragem, ela começou a botar a culpa na tecnologia. Ela utilizava uma tecnologia equivocada, a de alteamento a montante. Gente, vamos ser honestos, né? Barragem, eu tive a oportunidade de me formar em engenheiro agrônomo, mais ou menos eu estudei o que é isso, né? Barragem, no âmbito das engenharias, é o que nós temos assim de mais doméstico, de mais trivial, de mais comum. Se faz barragem desde o tempo da Mesopotâmia, né? Se uma tecnologia como uma barragem, ela pode ser nociva, o que dirá, Rogério, né, como tu falou aqui, de uma refinaria de petróleo, que aquilo ali é feito para explodir, o que dirá de uma plataforma de petróleo? Botar a culpa na tecnologia é uma irresponsabilidade, ainda mais quando a gente olha esse gráfico aqui, elaborado pelo professor Beluso, né, que ele, usando os dados da Vale, veja, mesmo depois do rompimento da barragem de Mariana, a Vale, a linha vermelha é a produção de minério de ferro, ela continuou aumentando a produção de minério de ferro, e ao mesmo tempo que ela aumentou a produção de minério de ferro, ela cortou
quase pela metade os investimentos em segurança e manutenção. Nenhuma tecnologia sobrevive a essa política aqui, nada, nada. Isso aqui destrói qualquer coisa, né? Por isso que a gente não pode chamar o que aconteceu em Brumadinho, né, como até que talvez Mariana possa se chamar um acidente, mas Brumadinho não. Brumadinho é crime, é bandidagem. Eles sabiam que ia acontecer e eles pisaram no acelerador. Então isso, como que a gente age num cenário desse, né? Para encerrar então, né, aqui, acho que é importante aqui, nós aqui estamos falando o dia todo de justiça, né, de catástrofe, de tragédia, de meio ambiente. Para nós atingidos, é muito difícil separar atingido e meio ambiente, né, até pela nossa relação com a natureza, né, permanente, né, não tem como separar. Eu pessoalmente acho que tentam nos separar da questão natureza, meio ambiente, até porque a natureza, o meio ambiente tem uma legislação que a protege, né? A água tem uma legislação que estabelece a água. Nós estamos aqui discutindo talvez uma legislação sobre tragédias, desastres. Nós brigamos por uma legislação que proteja os atingidos por barragens e que prevejam a participação efetiva dos atingidos por barragens. Aqui rapidamente eu trouxe, né, olha o caso, veja o caso de Mariana, né? Fazem 4 anos que o pessoal está vivendo de aluguel. Gente, a Vale não tem dinheiro para fazer casa, a Vale não sabe fazer casa, né? Pegar o caso dos atingidos de Tucuruí, uma hidrelétrica, a segunda maior hidrelétrica do Brasil, 20 mil pessoas que moram, 12 mil famílias que moram no entorno de Tucuruí, não tem luz. É esse perfil. Por isso que a gente não pode botar culpa na tecnologia, não pode botar culpa na barragem de mineração. É essa indústria, é esse perfil de atuação que, como falou aqui, eu vou usar o termo o desembargador não usou para esse fim, mas eu vou adotar para o meu fim aqui, né? Essa habilidade de tomar, esse desejo de tomar o que é dos outros, né? A companheira, não é de hoje que essa indústria mata, né? A companheira Nicinha, que foi assassinada na usina de Jirau, por lutar pelo direito de pescar na barragem. A companheira Nicinha foi assassinada, né? Para encerrar, nós atingidos por barragens, principalmente lutamos por um marco legal que proteja o direito das populações atingidas e que preveja a participação efetiva. Durante todo o dia que a gente ouviu, né, todos os limites que a gente tem financeiros, organizativos, incluir a defesa civil, incluir bombeiros, fazer colegiados do judiciário, do Ministério Público, do Executivo. Eu não ouvi aqui hoje como a gente vai colocar os atingidos a resolver essa situação. Nós temos 24 mil barragens no Brasil para vigiar, 24 mil barragens para cuidar, para fiscalizar, e tenho certeza que os atingidos por barragens, por morarem ali no seu entorno, têm um papel fundamental no acompanhamento, no zelo, na vigilância, e eles vão olhar com o olho efetivo, porque é a vida deles que está em jogo, não é a do radiologista que está lá na clínica, né? É o cara que está ali embaixo da barragem, esse sim tem que participar de todo o processo, né? Se nós queremos levar a sério, né, não dá para nós continuar entregando nossos minérios, como o caso da mineração, de graça, para a Vale, né? Uma empresa que é isenta de pagar impostos, a Lei Candir isenta ela de pagar impostos, e os impostos que ela deve, ela não paga. É uma das maiores devedoras para a Fazenda Nacional, 35 bilhões de reais, é uma vergonha. Temos que mudar essa lógica da mineração e da energia elétrica também, né? E por fim, isso que o Rogério já apontou,
né, nós caminhamos para um cenário perigoso, na nossa opinião, aonde a tendência é de esvaziamento do Estado, de destruição das estruturas de fiscalização existentes, isso é muito perigoso, né? De destruição da legislação ambiental existente, o que é mais perigoso ainda, e aonde a organização popular, a organização dos atingidos, no caso aqui que eu me refiro, né, em luta, é passível de ser criminalizado como terrorista, né? Lutar pelos nossos direitos hoje pode ser enquadrado como terrorismo. Veja, apontamos aí um cenário grave, né, que realmente, se nós não tivermos uma coesão importante, especialmente com o judiciário, as coisas realmente tendem a piorar. Muito obrigado.